Muito boa noite a todos. Que todos estejam em paz, tranquilos. É mais uma terça-feira juntos, né? Nós tínhamos prometido que agora, a partir desta terça, faríamos quinzenalmente apenas as nossas lives, mas os nossos convidados são tantos, os assuntos tão interessantes que não tem como intercalar. Nós tivemos que preencher aí todas as nossas terças até o final de maio. Então esteja conosco até o final de maio e você vai ter muita coisa legal, muitos assuntos bacanas. Nós estamos tentando trazer para você muita coisa pelas quais você pode aprender, você pode ter o máximo aproveitamento possível daquilo que a gente oferece. Olá, simpatia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Deixa eu tentar aumentar por aqui. Como é que estão as coisas? Vamos levando. Ah, que bom. Hoje temos a nossa querida Elaine Tacla, que já esteve conosco em outras lives falando sobre diversos assuntos dentro da sua área, mas hoje, inclusive, por uma iniciativa até dela mesma, o que nós achamos, assim, de uma generosidade muito grande, nós vamos falar a respeito da sua recuperação, que ainda está acontecendo com relação à Covid-19. A Elaine vai contar a história dela, ela mesma vai contar a história dela, e se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, já fale conosco, já coloca a sua pergunta, que nós vamos fazendo ao longo da nossa live. Boa noite, Elaine. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua generosidade em querer falar sobre isso, né? Daquilo que você, de como você adquiriu, de como você está se recuperando, como foi. A palavra é toda sua. Obrigada, Ronaldo, por me convidar de novo. Eu acho que é importante a gente estar falando para todo mundo, até para que as pessoas cada vez mais, né, apesar de todos os meios, né, de TV, de todos os meios de comunicação, informarem bastante, quando acontece com alguém próximo a gente, é que a gente toma realmente um conhecimento maior de que o problema realmente existe, né? Então, assim, infelizmente, há uma semana nós perdemos nosso tio, né, de Covid, e muitas pessoas continuam morrendo todos os dias. Então, eu vou contar desde o começo. Em março do ano passado, quando começou a história do Covid, nós tivemos uma paciente que ficou no pronto-socorro geral por 3 dias antes de vir para a unidade de queimados, né? Então, essa paciente, nós tínhamos uma grande suspeita que ela pudesse ter adquirido Covid, né? Então, nós estivemos com ela e tudo mais. Aí eu tive todos os sintomas, fiz o exame, fiquei afastada. Então, isso em março de 2020. Fiquei esse tempo, fiquei só com um pouquinho de cansaço, mas que melhorou e levamos em frente. Eu não quis fazer logo o exame sorológico, porque eu pensei assim, se eu fizer e já tiver anticorpos, eu acho que eu não vou me prevenir como eu deveria. Então, eu não fiz. Então, em março, eu fui fazer metade do ano. E aí, realmente, eu tinha anticorpos. Eu tinha tido contato e tinha anticorpos. Isso em metade do ano. Em setembro, nós tivemos outra situação também, dentro de hospital, que é onde nós temos uma exposição muito grande, né, Ronaldo? Faz parte da nossa profissão, né? Então, em setembro, aconteceu outra circunstância, que eu não vou contar para, né, não constranger ninguém, mas, de qualquer forma, eu comecei a ter sintomas muito importantes. Começou com uma dor de garganta, aí eu tive febre, como eu nunca tive, chegou quase
38,6 de temperatura, um mal-estar geral e uma tosse já com uma falta de ar, com a dispneia. Aí eu ainda fiquei assim em casa uns 2 dias, mas isso foi se agravando. E meu marido então me levou até o hospital. Aí eu fiz tanto o PCR, que deu positivo, e eu fiz o sorológico, que deu IgG e IgM. Então eu já tinha tido contato mesmo com o vírus, eu tinha adquirido a imunidade, mas eu estava com o Covid de novo. E assim, minha mãe, todos os dias que eu saía do hospital, ela falava, cuidado. Aí eu falava, não, agora eu sou o super-homem, porque eu já tive em março e eu tenho imunidade. Só se vier uma outra forma, uma mutação, algo assim para eu pegar. Bom, no tempo que eu fiquei lá, vamos voltar um pouquinho, no tempo que eu fiquei isolada, fechada no quarto, eu comecei a estudar tudo que eu podia estudar sobre o assunto para poder, depois, quando voltasse, poder fazer o melhor possível para quem tivesse com sintomas ou passasse pela situação. Tanto que, assim, às vezes eu tenho que dar uma puxada de ar, eu canso ainda um pouco. Então, assim, mesmo as pessoas, né, do hospital, tal, quem tinha, me ligava, ai, doutor, olha, eu estou fazendo isso, estou tomando isso, tá certo. Porque eu tentei me atualizar o máximo que possível dentro de todas as limitações, porque ninguém sabe muita coisa dessa doença. Então, eu fui para o hospital e minha saturação estava bem baixa, né, chegou a 89, 86, eu tinha uma falta de ar absurda. Eu fiquei no pronto-socorro e depois fui transferida logo para a UTI. E assim, a sensação era muito ruim. É como se você estivesse se afogando numa areia do deserto. Você puxa, puxa o ar e o ar não entra. É um negócio absurdo. Você, como médico, você vê a dispneia, né, que é a falta de ar, frequentemente. Então, você vê o paciente cansado, aí começa a ter batimento de asa, começa a ter um desconforto, porque você começa a ficar cansado, você não consegue que o ar entre e oxigene da maneira que tem que ser, né? Então, assim, do pronto-socorro, eu fui transferida para a UTI. Então, na UTI, é muito complicado, porque, assim, a gente que é da área da saúde, a gente sabe tudo o que acontece, né? Passo a passo. Então, assim, você olha a saturação caindo e você fala assim, não vou conseguir me manter, eu vou ganhar um tubo, né? Então, assim, a situação é mais, por mais que você tenta, porque a gente tenta pelo menos, né, ter um equilíbrio e pensar sempre no melhor, mas você não deixa de ser médico nem quando você é paciente, né? Você procura separar as coisas, mas é complicado. Então, assim, minha temperatura começou a baixar demais, então eu comecei a ficar hipotérmica, então eu tive uma indicação precisa, minha saturação baixando, eu tive a indicação para ir para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu fui colocada em frente ao médico e vieram coletar um exame, que é uma gasometria, que assim, eu faço isso de rotina nos pacientes. Nós fazemos isso de rotina, uma gasometria arterial, você vê melhor a oxigenação. Mas assim, a agulha batia no meu osso e voltava e ela não conseguia pegar meu acesso. Então, assim, quantas vezes eu fiz isso, né, para o bem do paciente, eu vou continuar fazendo, né? Mas assim, você precisa ter toda aquela situação humanizada, que graças a Deus eu acredito que eu tenha, só reforça isso, né? Que realmente você está lá do outro lado e cada passo, cada situação é uma coisa nova para mim, não, mas nova como paciente, era também, né? Então, assim, eu fiquei em frente, ela não conseguia pegar meu acesso e a dor é muito grande. E e aí eu já comecei a chorar, eu falei, não, eu quero ir para casa. Eu não quero ficar aqui. Mas como ficar em casa se você mal pode respirar, né? Então você tem que, de novo, se tranquilizar. E, como eu te falei, fiquei bem em frente ao médico, né? E
minha saturação só baixava, eu estava com a máscara, muito cansada, muita tosse, muita tosse. E aí veio um outro médico, assim, doutor, eu vou colocar a senhora lá, mais para o escuro, um lugar mais calmo, longe do médico, porque senão a senhora não vai descansar nem um minuto. Eu falei assim, não, eu não quero descansar, me deixa aqui em frente, porque assim, eu pensava, se minha saturação cair, ele vai me ver, vai me entubar e eu não vou morrer. Então, assim, esses detalhes, né, da situação. E quando eu entrei, eu vi vários pacientes, sabe? Eu vi pacientes, assim, entubados, eu vi pacientes emagrecidos e não entubados, já não conversando, eu vi várias situações. E, assim, naquela hora, eu pensei, eu tenho que ficar bem, porque eu quero cuidar desses pacientes. Porque é o que eu faço de melhor e levar algo de bom para eles. Então, assim, era isso que eu tinha muito forte. Aí, acabaram me colocando lá pro finalzinho, né? E aí, assim, eu fiquei mais de 3 semanas internada. Vou contar ainda alguns detalhes, mas a maior parte da minha internação eu não me recordo. Eu não lembro, sabe? Apagou totalmente a memória. Primeiro pela própria sintomatologia, pela hipóxia, por várias coisas. Eu fiquei a maior parte do tempo inconsciente, então, assim, eu não tenho muitos detalhes. Eu me lembro só que eu não conseguia comer e nem beber, porque, assim, como o Covid faz um processo inflamatório generalizado, eu tive também uma inflamação na minha vesícula e foi cirúrgica. Então, eu que nunca tinha tido nada de vesícula, eu acabei tendo que ser submetida a procedimento cirúrgico. Mas, assim, eu tive uma melhora, eu fui para o quarto, mas eu ainda não, né, como eu falei, né, não conseguia quase me manter acordada. Eu tenho flash só da entrada da copeira e da saída da copeira, bem distante de mim, então eu fiquei 10 dias sem comer e sem beber, né, porque eu não conseguia. O pouco que eu ingeria, eu vomitava, por conta da vesícula. Então, assim, e faltou hidratar, sabe? Tinha que ter me hidratado para eu poder me recuperar. Então, assim, fiquei muito hipovolêmica, né? A volemia caiu muito por conta disso. Aí, assim, quando eu melhorei um pouco, e eu devo muito a uma fisioterapeuta isso, porque ela veio falar comigo, doutora, porque assim, eu não conseguia fazer fisioterapia, né, na época. Doutora, a senhora está piorando, a senhora vai morrer, a senhora é jovem, eu não posso fazer nada pela senhora? Falei, pode. E assim, foi o único lampejo também de consciência nesse tempo, até antes de acordar para a vida, que eu vou te contar como foi. Pode sim, você pode pedir a médica para me hidratar, para ver até uma sonda integral, porque eu não estou comendo. E aí ela conversou com a médica, começou a me hidratar, eu dei uma reanimada isso. Eu já tinha passado daquela fase mais crítica, que são 12 dias, né, de sintomatologia. E aí, na terceira semana, foi quando o cirurgião vinha todos os dias e tal. Você tem que operar. 95% das pessoas que não operam acabam voltando para a UTI, o óbito é muito grande, você sabe. Tá bom. Eu não queria, né? Porque eu falei, puxa, agora que eu comecei a dar uma animada, eu vou ter que ir para a mesa, né? Mas eu não tinha muito esforço. Então, assim, quando eu comecei a reanimar, eu fiz a cirurgia e, e graças a Deus correu tudo bem. E assim, eu me mantinha com oxigênio o tempo todo e eu não conseguia ficar sem o oxigênio. Mesmo com oxigênio, a falta de ar era muito grande. Então, assim, eles tentaram e mantiveram sem a intubação, mas eu estava na linha, sabe, naquela linha, naquela corda bamba. Depois que então, na terceira semana, é que eu começo a lembrar de novo das coisas, né? Meu marido ia me visitar e eu falo, você foi me visitar, eu acredito, porque eu não lembro. Então, assim, passavam medicações para dormir e isso me preocupava muito, porque, assim, eu estava sem dormir, eu não respiro. Ficava nessa dificuldade também. Pra...
Ele saiu. Tá travando só um pouquinho. Tá. Agora voltou. Então, tá. Então, assim, passou esse tempo, algumas pessoas da família me ligavam, mas assim, eu mal conseguia conversar, né, com ninguém, mandava uma mensagem ou outra, mas assim, não conseguia falar. Eu falar uma frase demorou muito, eu não conseguia, porque o tempo todo eu tinha que parar para respirar. Eu tive derrame pleural, eu tive 50% de pulmão cometido, os 2 pulmões, né? Então, assim, passado isso, depois que eu fiquei 24 horas sem o oxigênio, é que eu tive alta e fui para casa. Então, eu voltei para casa em outubro, né? Então, passei esse tempo todo internado. E, assim, um dia antes de sair, né, que eu me lembro bem, eu parei e chorei muito, agradecendo a Deus de estar a vida novamente, né? Porque, assim, é interessante, né? Quando a gente pensa no dia a dia da gente, e aí eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade, coisas básicas que você faz na sua vida e você fala, nem sei o que estou fazendo, isso é sem importância, eu tomar um banho, eu me alimentar, isso é o meu cotidiano. Mas quando você está numa situação que restringe isso, você não sabe como a gente é privilegiado por estar podendo tomar um banho sozinho, estar podendo se alimentar, podendo conversar com as pessoas. E assim, eu não conseguia fazer isso. Ainda hoje, né? Tem que tomar um ar. Ainda hoje, eu tomo banho, eu me canso. Aí eu saio do banho e aí eu vou respirar um pouco e melhor. Agora eu tenho que tomar um fôlego para contar toda essa história e ir em frente. Então, assim, saído do hospital, né, a coisa que eu achei estranha, né, falando de pequenas coisas, caiu não lembro o que, no chão, eu abaixei para pegar essa coisa, não conseguia me levantar. Imagine você se agacha, você levanta, se tem dor nas costas é uma coisa. Agora você sentir que você não tem força muscular para você erguer o seu próprio corpo é um negócio absurdo. Eu não vou esquecer essa sensação, sabe? É muito ruim. Bom, então eu saí de lá com dificuldade para respirar, minha saturação, estava comentando com uma amiga nossa, talvez esteja aí, minha saturação até pouco tempo ainda era 94, né? Agora que ela está nos seus 97, 96, ainda, né? Eu fiz uma tomografia em janeiro, ela estava com 30% ainda de acometimento. Então, assim, a recuperação do Covid é muito delicada. Se ninguém sabe sobre a doença, você imagine sobre a recuperação, né? Então, assim, existem várias síndromes pós-Covid. Então, assim, eu fui caminhando, eu vou falar mais sobre essa síndrome, mas eu fui caminhando e, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande. Primeiro, eu tinha dor, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu não conseguia inspirar, porque eu sentia, assim, o ar não entrava. Eu sentia como, às vezes eu falo isso, às vezes eu tenho essa sensação ainda de ter uma árvore dentro de mim, que não, você sente todo o ar entrando pelas ramificações dessa árvore. É muito estranho. E uma tosse seca que ficou e assim está melhorando com o tratamento que eu estou fazendo, né? Então, assim, eu vim para casa, procurava deitar, eu não conseguia, a primeira noite quase nada dormir, eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Então, assim, isso foi muito devagar. Minha família me ajudou bastante, porque, assim, como eu fiquei sem comer 10 dias, né, eu perdi muito peso e toda a minha imunidade, minha resistência já estava comprometida. Então, minha irmã trazia comida para eu, não vai ficar sem comer, minha mãe trazia comida, meu irmão trouxe comida, meus irmãos, né? Então, assim, a gente precisa muito desse suporte e é o que o Covid impede a gente, né? A gente não pode ver a pessoa que a gente ama que está internada e está sofrendo, a gente não pode ver o nosso familiar que está morto e a gente não pode se despedir,
Então, assim, essa doença eu acho que Deus realmente colocou na Terra para a gente perceber essas mínimas coisas que fazem, né, para a gente perceber que o que faz a gente realmente feliz são as pequenas coisas. Então, o carinho de alguém que você pode ver, o sorriso, o abraço e tudo isso que a gente não pode. Essa doença fecha realmente essa situação, né? E impede. Você não vai se despedir, já pensou? Já é um negócio tão ruim, né? Mas faz parte, né? Você ir num velório faz parte. Para aceitação do seu luto. Nem isso, porque aí você pensa, puxa, será que foi isso mesmo, né? Já é difícil você aceitar uma morte, quanto mais uma morte sem despedida. Eu sou contra velório, contra essas coisas, eu acredito muito mais em alma e energia. Mas eu gosto de ficar de longe e prestar minha solidariedade para a família, fazer minha oração. Então, assim, faz parte, mas a gente não pode. Você vê, às vezes, famílias inteiras lá, vendo o seu familiar de longe, porque é lacrado, né? Você nem sabe. Né? Então, assim, vamos continuar com a recuperação. Então, eu marquei o fisioterapeuta, né, para recuperação, e me ajudou demais, porque, assim, a expansibilidade, eu não conseguia, assim, fazer, ainda hoje, se eu inspiro profundo e solto, me dá uma tosse. Eu não conseguia fazer isso, o ar não entrava de jeito nenhum. E aí desencadeava uma tosse, que aí me dava uma dispneia e uma coisa puxava a outra, é um negócio louco. E assim, a fisioterapia me ajudou muito a melhorar a expansibilidade pulmonar. Era sensível, sabe? Cada vez que eu fazia a fisioterapia, né, passo, aí no início me ajudou muitíssimo, muito mesmo. Eu fui sentindo, é uma coisa que você vai sentindo. Você não dorme até hoje. Não é porque a cabeça, não. O corpo ainda sente alguma coisa. E não estou falando na hora que eu ando, porque isso eu sei, que eu ando um pouquinho, eu já sinto falta de ar. Mas mesmo sentada, eu sinto ainda alguma coisa que não está no meu normal. Bom, fui caminhando assim, fui tendo esse tipo de melhora. Mais ou menos em novembro, começou a cair meu cabelo. Então, assim, imagine que a gente, mulher, né, de forma geral, a gente é bem vaidoso. Não vaidoso ao ponto para o mau sentido, mas para o bom, né? Existe uma vaidade boa de você se fazer bem também. Então, assim, meu cabelo sempre foi comprido e tal. E sempre tive uma fábrica de cabelo. Aí, a cada dia, eu passava a mão e caía uma mão cheia de cabelo, todos os dias. Eu lavava o cabelo assim, uma vez tirei foto, mandei para minha mãe, eu falei assim, esse é um cachorro? Eu falei, não, não é um cachorro, está caindo de cabelo. Porque o próprio Covid faz um processo, como eu falei, a tal, né, síndrome, e assim, tem pessoas que cursam com dor de cabeça, né, a gente fala de novo, a gente fala daqui a pouco. Mas assim, esse processo inflamatório que tem nos folículos pilosos pelo próprio Covid, muitas pessoas estão perdendo cabelo, perdendo mesmo, né? Ficando careca. Então, assim, eu não sabia, porque eu perdia todos os dias muito cabelo, por mais que eu tivesse uma fábrica, ia chegar uma hora que o negócio ia ficar ruim. Então, eu cortei muito cabelo, bastante. Ele estava bem comprido, eu cortei muito ele, um repicado, para não parecer que ele tinha se acabado de volume, né? E procurei até um colega, eu já tinha começado a tomar algumas vitaminas, que me indicou a mesma coisa que eu já tinha começado. E assim, foi dia após dia, mas aí você fica, o seu emocional abala. Por mais que você tente manter a coisa, não é fácil, porque assim, você fica limitado fisicamente, né? Você agradece a Deus de estar vivo, todos os dias. Eu fazia essa coisa, essa troca, né? Não posso ficar cobrando uma situação, nem nada, porque eu tenho que agradecer que eu estou vivo. Mas aí vinha, puxa vida, mas eu estou aqui, eu não consigo passar uma vassourinha no chão, eu não consigo subir a escada sem me cansar, eu não consigo nada, né? E agora o meu cabelo também. O que vai ser de mim? O que vai sobrar de mim pós-Covid? Né? Além da pessoa que sobreviveu, né? Isso era pesado.
minha família me ligava, tal, mas eles não podiam estar comigo totalmente. Tive uma forma grave do Covid, né, no começo, assim. Então, até 30 dias existem estudos que você ainda pode transmitir o Covid. Então, eu evitei totalmente qualquer contato com a família. Mas aí a gente já estava em dezembro, né? Em novembro eu tive uma queda muito importante. A gente tem fé, né? Pedi bastante. E parou de cair meu cabelo. Do nada parou. Agora eu vejo que tem lugares aqui que ele está desse tamanho, assim. Então, está nascendo em vários lugares que ele caiu, né? Começou a crescer de novo, eu tinha cortado ele quase todo, mas faz parte. Aí você pensa, puxa, olha o que sente uma pessoa, uma mulher, quando ela faz uma quimioterapia, né? Eu fui no meu pneumologista, que eu vou todo mês, e cada mês ele me passa mais um tratamento, porque é o que ele fala, eu falei, ainda não existe um tratamento COVID. Vamos fazer alguma coisa que seja parecido com tal doença, parecido com outra doença, mas toda vez eu saio com uma receita diferente para a gente tentar melhorar, porque é o que a gente pode fazer. E num dos dias que eu fui, eu vi uma senhora entrando no consultório e, assim, parecia que aquela paciente tinha feito quimioterapia, tinha perdido quase todo o cabelo. Aí eu entrei, eu falei, então, olha, aí passei a mão, né? Dei um monte de cabelo. Falei, olha só, eu falei, então, tá vendo essa senhora que saiu? Foi pelo Covid. Então, assim, e quantos estão assim, né? E quantos têm ainda dor no corpo, indisposição, aquela dor de cabeça que não passa, ou então tem pessoas que tiveram pela própria trombose, que pode ter, né, pós-Covid ou durante o Covid, pode ter tido uma sequela, como se tivesse tido um derrame, pode ter um infarto. Então, assim, olha que coisa mais terrível que é essa doença, né? Como ela pode agir em todo o seu organismo. Pode levar uma insuficiência renal, pode levar um monte de coisa. Então, assim, hoje a gente está em abril, né? Ó, eu inspiro um pouco mais, eu sinto aqui o ar. Então, assim, você, quando eu estava no processo, eu pensava, nossa, em janeiro eu já vou estar ótimo. E não é assim, sabe? E força de vontade, força de cabeça e pensamento positivo não me falta, né? Não me falta. Muitas pessoas falam assim, ah, então, muita gente que está saindo desse processo do Covid mudou a vida, porque ela começa a dar valor para a vida. Aí eu paro e penso, eu já sempre te dei tanto valor para a vida, né? Eu sempre dei muito valor para a vida. Mudar em alguma coisa, não sei, é para as pequenas coisas que acaba chamando a sua atenção, para você realmente dar o valor que realmente precisa para as pequenas coisas, né? Mas eu acho que a gente acaba saindo meio modificado em muitos aspectos, né? Físicos e emocionais também. Então, assim, continuo fazendo meu tratamento, minha inalação. Eu sinto que São Paulo é mais difícil para eu respirar, acho que também pela poluição, que antes para mim não era nada, né? E hoje eu sinto, eu passo alguns dias, eu procuro fazer isso, eu vou um pouquinho para a praia, passo uma semana para respirar. Lá eu consigo respirar melhor, não sinto tanto. Eu voltei de lá, eu já estou mais cansada hoje. Então, assim, eu sei que ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? E eu não sei como é que eu vou ficar. Eu gostaria, tem muita gente que fala, ah, e aí como você tá? E como, né? Eu queria meu pulmão de volta. Eu queria os meus pulmões de volta. Eu queria muito, porque eles me possibilitavam tanta coisa, né? Tanta mais coisas. Eu subia até o quarto andar e é ali que eu ia ficar cansada, né? Hoje eu subo um andar e eu tô cansada, bem cansada. E assim, eu era capaz, né? Abaixava a dita, né? Que nem minha mãe baixou a dita, eu fazia uma faxina que gostava, porque assim, não é que a gente fique fazendo faxina todo dia, mas é tão bom às vezes, né? Porque você desliga e vai nos mínimos detalhes.
Eu não consigo mais fazer isso. Então, assim, eu não consigo fazer um monte de coisa, mas aí bate aquilo que eu te falei, estou viva, né? Estou viva e vou ter que aprender, eu vou continuar me tratando, continuar fazendo tudo o que eu preciso, porque eu sou cirurgiana e eu preciso trabalhar, mas vai chegar uma hora, eu vou ter que aceitar as limitações que a doença pode vir a me trazer. Né? Porque eu estou colocando assim ainda, puxa, mas faz tanto tempo, já foi em setembro, mas eu fui tendo melhora. Cada passinho, cada mês, cada dia, eu fui tendo melhora. Então, eu ainda acredito que eu possa melhorar mais. Né? Não sei se é o meu... Quem fala é aquela situação que eu te falei, do meu positivismo, né? Não é da parte médica, porque a parte médica ninguém sabe. Mas eu acredito que ainda dá para melhorar mais. E é o que eu espero. Eu não sei se eu vou ter meus pulmões de volta. Agora você fala um pouco, para eu descansar. Tudo isso que você contou, Elaine, ao mesmo tempo que tem algumas observações que foram feitas, nossa, que medo, né? Porque, na verdade, assim, tanto você pode passar por essa situação assintomático, como você pode ter, assim, sintomas muito graves, consequências muito graves, como você pode passar por intubação, por permear uma situação bem complicada e o retorno ser mais tranquilo, é algo que os próprios médicos ainda não têm um modus operandi, não sei, algo novo, não é, doutora? É uma coisa muito nova e é por isso que a gente pede, já é difícil a gente estar no meio disso tudo e passar ileso, porque se você usa máscara, se você dá os 2 metros de distância, se você não é um profissional de saúde que tem mais risco, é óbvio, né? Não tem a menor dúvida que você faz a sua parte, é muito menos provável que você pegue. Agora, 100%, eu dei um exemplo, acho que na semana passada ou retrasada, que nós estávamos falando sobre esse assunto, sobre o Covid, e eu dei esse exemplo, claro que eu tive que fazer uma viagem com o meu diretor lá da empresa para visitar um cliente em Valinhos. Nós tivemos que pegar a estrada juntos, janelas abertas do carro, os 2 de máscara, toda a segurança, álcool gel, cada um com um, né? É aquela coisa, eu tô com toque de álcool gel, né? Eu passo álcool gel, mesmo se eu não sair do lugar, eu estou passando álcool gel, né? Porque é uma coisa assim, e eu faço, após cada movimento que eu faço, eu estou com o meu álcool gel. E nessa viagem não foi diferente. Ao chegar no pedágio, eu tive que manusear dinheiro, né? Para poder fazer o pagamento do pedágio e tal. E eu, geralmente, quando eu faço isso, em seguida eu já passo álcool gel. Mas naquele dia eu confesso para você, Elaine, que eu não lembro se eu passei. E eu me lembro que no caminho eu peguei uma pastilha daquela, sabe aquela pastilha Mentos? Estava no console do carro. Então, para dar uma refrescada na boca, eu abaixei a máscara e coloquei na boca, subi a máscara. Sabe quando você está mascando ainda aquela pastilha? Eu falei, será que eu passei álcool gel? Porque eu manuseei dinheiro. Será que eu fui direto do dinheiro na pastilha? Eu fiquei com aquilo na cabeça dias, aquela preocupação. Porque numa bobeada dessa daí, todo o cuidado que você tomou foi para o vinagre. Se você manuseia um botão de elevador e bota a mão na boca sem querer, abaixa a máscara e coloca uma pastilha, pronto, está feito, né? Então todo cuidado é pouco. É muita atenção que nós temos que prestar, é o distanciamento, não tem outra, ainda não tem tanta garantia. Eu vou colocar máscara e vou num lugar lotado de gente. Ok, você pode, é o livre-arbítrio de todos, né? O livre-arbítrio está aí. Aqui nós não temos um lockdown,
como nós tivemos na Europa, por exemplo, você não pode sair na rua, você tem que, se você vai no mercado, você tem que praticamente provar que está indo, né? Não é que nem lá, aqui é o nosso livre-arbítrio, eles indicam que a gente não vá, procuram fechar os estabelecimentos e tudo mais. Mas, se nós precisamos ir, puxa, se proteja, né? Não vá se não tiver necessidade. Há muito eu não vou na casa das pessoas, não faço uma visita, nem que seja assim, eu, a minha esposa, a Mariana e a pessoa que está na casa dela. Ah, mas é só nós quatro, aqui a casa é grande, dá para ficar um longe do outro. Não, eu não vejo por que arriscar agora. Nós temos tempo, isso vai passar, né? Se vai demorar muito ou não, Helena, eu estou falando um monte para você descansar, tá? Se vai demorar muito ou não, nós não sabemos. Nós não temos. Quanto mais nós ficarmos nos aglomerando, é pior, demora muito mais. Demora muito mais tempo. Mas isso vai passar. Só que quanto mais a gente ficar o máximo que puder em casa, muitos de nós precisam sair, eu preciso sair para trabalhar. Eu não tenho como ficar só na minha casa. Então, todos os dias eu saio para trabalhar. Mas eu saio com todos os cuidados, eu dou distância. Aonde eu trabalho, os dois lugares para onde eu tenho que ir, todos eles eu tenho como ficar distante das pessoas, eu não preciso ficar próximo. Quando eu preciso me aproximar por algum motivo, é máscara, é álcool gel, assim, de toque mesmo, é passar álcool gel direto, né? E por enquanto eu estou protegido, né? Mas 100% eu acho que ninguém, né? Porque numa bobeada dessa, você pode acabar pegando. Então, é claro, vamos tornar o menos possível. Vamos deixar essa probabilidade menor possível. Vamos dar um tempo. Logo, logo a gente vai poder ver os nossos queridos. Graças a Deus nós temos a tecnologia, né? Hoje nós podemos ver as pessoas através do computador. Nós dois estamos aqui conversando através de um celular, né? Através da tecnologia. Podemos nos ver. Às vezes nós aqui fazemos encontro dos primos, né? Com um grupo de WhatsApp. No WhatsApp aparecem até 8 pessoas. Nós fazemos os encontros. Então, é o que nós temos, Elaine, é o que nós temos hoje para poder nos proteger. Eu fico assim, eu fico muito agradecido pela tua iniciativa em poder contar tudo isso, até porque você não tem tanto essa possibilidade dentro da tua profissão, né? Você está lidando com pessoas e muito próximo o tempo todo. Acredito que você já descansou, agora eu vou devolver a palavra para você. Então, assim, hoje eu escutei na TV que em Portugal foi o primeiro dia que não teve mortes pelo Covid, né? Então, a gente realmente tem que seguir o exemplo e firme, porque um dia isso vai passar. A gente também não pode esquecer que existem variantes. Então, já acharam mais 2 variantes no Brasil, uma sul-africana e a outra, não sei se é da Suécia, e eles têm maior poder de transmissibilidade. Então, isso acaba sendo um problema e tanto. E foi o que aconteceu no Brasil, né? Por isso que o Brasil está com... O povo está olhando meio torto para a gente, né? Eu acho que, assim, é importante tudo que você falou de manter realmente distanciamento, né? A gente guarda minha mãe num cofre, quase. A gente tem que tomar cuidado, como você falou, não deixar só distanciamento, mas, assim, conectado, né? Que nem diz o Luciano, porque senão a cabeça vai ficar ruim, a pessoa vai acabar ficando deprimida. Então, assim, faz realmente uma videochamada. Hoje eu fui explicar uma coisa para ela, eu falei, espera um pouquinho, fiz uma videochamada, estou mostrando e tal. Então, acho que a gente tem que ter esses cuidados, principalmente você sai, né? Agora, as pessoas que não saem, elas precisam ter um suporte a mais, principalmente nossos idosos, né? Tomar cuidado de novo com o álcool gel, né? Porque assim eu tremo quando eu escuto você falar que você está maníaco pelo álcool gel, por conta dos acidentes, né? De queimaduras. A gente precisa deixar o álcool gel só para a hora que a gente não estiver em casa.
Se a gente estiver em casa, lava a mão, que dá o mesmo efeito. A gente falou isso. Se você estiver perto do fogo, então pior. O que eu sempre sugiro é pegar as coisas que vieram de fora, então longe da cozinha, no antessala, não sei onde for. Aí você pode higienizar com álcool. Espera ele evaporar bastante para depois pensar em mexer alguma coisa no fogo, porque senão a gente pode ter um acidente feio, né? E assim, a gente estava também, eu acho que isso vai acabar, a gente vai chegar a essa conclusão, que muito do que a gente leva por dentro está se intensificando. Então, se você falou, eu estou ficando com toque. A gente já tem algumas coisas, né? Já que a gente foi ao longo do tempo, da sociedade, né? Se socializando, a gente foi, entre aspas, domesticando e deixando quietinho lá no lugar. Muita coisa vai aflorar depois desse Covid, durante e depois, né? E muitas coisas boas também, acredito, né? Porque as pessoas, quando puderem se abraçar, em sua festa, quando puderem se, né, se confraternizar, isso vai ser muito bom. Mas a gente tem, eu acho que cada vez mais, a gente fez muito mal para a natureza, né? Eu penso assim, tudo estava em um belo equilíbrio. E a gente, ao longo do tempo, com a industrialização, com um monte de coisa, a gente perdeu esse equilíbrio. Então, a gente, infelizmente, e as gerações futuras vão ter que aprender a lidar com os vírus, com as bactérias e tudo mais que aparecer, porque a gente não tem mais esse equilíbrio, né? Então, eu acredito que muito venha daí. Então, eu acho que assim, quando a gente começar, que a gente, né, notar que está aflorando alguma coisa que não é boa, a gente tem que começar a parar e pensar, e começar, olha, que bacana, tem tantas pessoas solidárias, tem pessoal sem poder comprar comida, se mobilizando, né? É ótimo, vamos deixar aflorar isso realmente, né? Agora, em relação a ter o cuidado, acho que a gente tem que ter muito, porque assim, o nosso país, eu acho que vacinou 15%. É garantia que a vacina vai fazer o seu efeito? Não é garantia. Não é garantia. Tanto que, assim, existem mutações no vírus. Então, assim, a gente está numa crescente que o mundo inteiro está estudando e eu acredito muito que vão se criar dispositivos para poder também ter uma situação de combater esses vírus mutantes. Mas isso é uma progressão, né? Não é assim uma mágica que vai acontecer de uma hora para outra, né? E assim, 15% de uma população do tamanho da gente, tem muita gente para vacinar. Então, assim, a gente não pode simplesmente, eu já tô, a gente viu muito isso, né? Infelizmente, é o resultado das UTIs e nas mortes que a gente vê agora. Eu já estou um ano confinado, eu não quero nem mais saber, eu vou confraternizar, eu vou fazer meu Réveillon, eu vou fazer não sei o quê, porque, e como a gente vê todos os dias. E não é assim. Tem que agir como a gente agiu no primeiro dia, né? Quando começaram a falar. Então, assim, tem que usar máscara, tem que manter o ambiente arejado, tem que ficar distante. A gente vê filas, fica longe da fila, guarda o seu lugar, mas longe. É 1 metro, 1,5 metros de distância, né? Para você manter uma segurança. Chega em casa, lava a mão, troca de roupa se você ficou o tempo todo, nem fala com ninguém, boa noite, vai lá, troca a sua roupa, toma o seu banho, né? E separa aquela roupa, porque o vírus permanece nas superfícies, permanece no pano por horas, né? Varia muito isso dependendo da superfície. Mas você tem que tomar todos esses cuidados. Eu estou comendo uma pizza que veio lá do motoboy. Cuidado, né? Higieniza a caixa, longe do fogão, longe de fonte de calor. Mas higieniza, aí você pega o alimento e come, né? Então, assim, tomar todos esses cuidados. Você vê pessoas tão queridas morrendo, né? E, assim, para que se arriscar dessa forma? Né? Vai passar, continua com força, com fé que vai passar, né? Mas ainda não é agora, não é porque começou, eu vacinei, estou livre. Não está livre. Eles dizem que você pode ter a doença mais atenuada, mas a gente conhece pessoas que tomaram a vacina e que morreram. Então, assim, isso ainda é muito para estudo, né? Você tem que realmente
a imunidade responder. E eu te contei que eu já tinha anticorpo, eu entrei no hospital, eles fizeram minha sorologia, eu mostrei anticorpo para o IgG e o IgM positivo. Então, eu já tinha a defesa, e não foi suficiente, né, para combater o vírus. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente ama, com a gente mesmo, e, e assim, realmente é uma doença terrível, né, terrível, mas a gente tem que começar a se colocar numa postura de começar a aprender que a gente vai passar por várias situações, né? E que a gente tem que aprender a ser feliz mesmo no meio dessas situações. E como tem valor, realmente tem valor. Então, voltou. É, voltou, estava Então, girando assim, aqui. hoje a gente fez uma live meio deprê, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa passar. Eu fiz questão mesmo, como você falou, né? Não é legal fazer esse retrocesso, né? É, existem situações às vezes que eu passo e me remetem ao que eu vivi, né? É muito ruim. Por exemplo, quando eu vi as pessoas morrendo em Manaus porque não tinham oxigênio, meu olho encheu de lágrimas de pensar a situação que eu vi muita gente com falta de ar e a gente dava aquele suporte, mas eu vivi isso. E assim, eu não conseguia me imaginar de ficar sem um oxigênio para ir no banheiro, que demorou, eu colocava uma mangueira alta, aumentava o fluxo de oxigênio, né? E aí, com ajuda, eu ia. Você imagine ficar sem oxigênio no meio dessa situação que já o ar não entra. E assim, é muito bom respirar o oxigênio quando você está quase sem nenhum, né? Então, você imagine a situação que os nossos irmãos de Manaus passaram, né? E as pessoas todas que não têm acesso ao serviço de saúde. Então, assim, a gente não pode ter esse colapso. Foi isso que aconteceu, que eles lá falavam, sempre se falou, a gente teve exemplo lá da Europa, né? A gente era só olhar o que aconteceu, o que eles fizeram de errado e não fazer. E a gente fez tudo errado. E pior, quem fez foram os gestores, né, de saúde, porque eles tinham que estar muito mais preparados para essa catástrofe toda, diante de tudo que foi visto lá. Né? Não era uma brincadeira, a gente não é brasileiro, a gente pode ser um monte de coisa boa, que eu acredito que o Brasil tem coisas ruins, mas eu acho que a maioria são qualidades, a gente é receptivo, a gente não deixa um estrangeiro se sentir mal na nossa terra, a gente tem umas coisas legais, mas também a gente pega Covid também. Então a gente não é o super-homem e a super-mulher, né? Que a gente acha que pode ser. Então, deveriam ter se preparado mais. Então, assim, acho que é importante a gente deixar essa dica, porque é, é muito imaginar como médica e como paciente, né? Que as pessoas fiquem de repente sem uma sedação para poder ficar num respirador. É um negócio, ou não ter um respirador, ou não ter um oxigênio, porque a gente sabe disso aqui e acolá, mas o que está acontecendo lá mesmo, sabe quem está lá, né? E deve ser muito pior do que a gente vê. Então, a gente não tem que se aventurar de repente a não ter nem a possibilidade de ter um tratamento. Né? Isso aconteceu muito. Então, assim, não ficar neurótico com as coisas, mas ao mesmo tempo ser cuidadoso, ter uma rotina de cuidado, né? Porque senão você começa, como eu mesma fiz, né? Na minha segunda, quando eu peguei a segunda vez, de repente, não, eu já tenho anticorpo, não aguento mais ficar com essa máscara. Né, e tirar a máscara e ficar numa determinada condição lá que tinham pessoas ao meu redor que estavam se recuperando ainda com tempo assim pequeno de sintomatologia, ainda não deveria estar lá, vamos dizer assim. E eu acabei achando que não, eu sou a super mulher agora e aí entrei pelo cano. Então, assim,
qualquer um pode entrar pelo cano se não observar essas coisas, né? Então, lavar mesmo a mão, não ficar pondo a máscara. Minha mãe faz isso, sabe, Ronaldo? Ela tem, como ela fica muito dentro de casa, acho que é bom a gente falar, porque acho que tem muito idoso que pode acontecer isso. Fica muito dentro de casa, aí coloca a máscara, começa, ai, que agonia, né? Não enxergo, não respiro, não ouço, não nada com máscara, né? Ela é mais ou menos assim. Põe a máscara, dá um bloqueio total. Vou cair, que eu não estou enxergando com a máscara, porque aí a máscara começa a subir, tampa os olhos, aí começa a puxar. Então, assim, a contaminação da máscara está na máscara externamente, porque é onde ela tem o contato, né? O vírus vem, está no paninho fora. Aí ela fica o tempo inteiro puxando a máscara e contamina a mão. Aí depois vai, põe a mão no olho e vai pôr a mão para baixar a máscara e o dedo aqui. Pronto, está contaminada. Então, assim, a gente tem que observar essas pessoas que não têm esse hábito para dar um toque e vigiar. Eu fico o tempo todo vigiando. Não encosta em nenhum lugar, não encosta no elevador, né? Então, a gente vai dando as referências, né, para a pessoa. Então, assim, todo mundo tem que observar a pessoa que não tem costume de lidar com isso. Porque, graças a Deus, tem muita gente que pode ficar em casa, mas essa pessoa acaba se expondo mais. Então, cuidado de ficar tocando a máscara. Pôs a máscara, acabou. Aí depois, quando você for tirar, você tem que colocar a mão por dentro da máscara e retirar. E aí lavar. Você faz assim, aí depois, embaixo da unha, eu lavei e tal, mas não lavei direito, eu ainda tô com o vírus na mão. Entendeu? Então, assim, não adianta todos os cuidados, porque é a hora que se realmente acontecem os problemas, é na hora da retirada dos equipamentos de proteção. Isso já tem pesquisas que falam isso, né? Então, está de olho. Falei muito agora. A palavra é sua, Ronaldo. Não, na verdade, faltam 6 minutos para o encerramento, né? Porque é sempre assim, né? Quando o assunto é interessante, passa bem rápido mesmo. Você estava falando, né? Hoje a nossa live foi deprê. Na verdade, não é que foi deprê, ela foi muito, muito proveitosa, porque você contou uma experiência, e tem muitas pessoas que acreditam assim, já peguei, já estou imune, né? Inclusive, você ouve isso até de médicos, né? Porque é impressionante, porque até a opinião de um médico para outro é bastante contraditório, bastante diferente. Então, é o que a gente falou, ainda a única eficácia 100% é você se proteger, é você não se aglomerar, é você não estar perto de muitas pessoas, ficar em casa o máximo que puder. É muito complicado mentalmente, a gente sabe que é difícil, né? Eu passo por isso também, é muito complicado você ficar só do trabalho para casa. Imagina só quem fica só em casa, né? Então, você só vai para os mesmos lugares, você não pode tomar um café com ninguém na padaria. É uma coisa complicada, isso mentalmente. A gente está muito só trabalho, casa, trabalho, e muitos estão trabalhando em casa. Então, você pode imaginar a cabeça pirando. E a primeira oportunidade de sair, sai, né? Ontem nós vimos um bar aqui, no bairro do Ipiranga, um bar lotado. Ontem não, foi sábado. Lotado, fila, e as pessoas dentro, estava tão cheio, que as pessoas, sabe quando você gruda as costas no vidro, assim, de tanta gente? Nós falamos, meu Deus, é uma temeridade, nós vamos passear com o cachorro, né? Você passa na frente do lugar desse, é uma temeridade, meu Deus, é uma coisa que você não sabe o que fazer. Você fala, o que eu vou fazer? Gente, vai sair um monte de gente. E tanto que deu polícia, 6 viaturas, né? Deu uma sanção bem grave para os donos, enfim. Teve consequência bem complicada em termos de justiça. Agora, em termos de justiça, ok. E quantas pessoas não saíram contaminadas daí? E pessoas totalmente sem máscara, sabe? Não estão nem preocupadas. E depois, sabe? É a mesma coisa, eu comparo isso, Elaine, a você passar no meio de um tiroteio. Ah, vai, eu tenho sorte, nenhuma bala me pega. Sabe? Você está passando no meio.
Então, ou a gente toma cuidado com a nossa vida, ou senão fica muito difícil. São certas, as dicas que você deu são riquíssimas, né? Conheço realmente muita gente, eu já tive, eu não pego mais. Tá aí um exemplo claro, você tinha anticorpos, foi comprovado que você tinha anticorpos e não foi suficiente. O vírus sofre mutação, sofre mutação. Por que que ele sofre mutação? Porque é muito contágio, né? Gente, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer com que isso desça de uma forma muito absurda, e isso a gente só vai conseguir com afastamento social. Afastamento social não... Logo, logo nós vamos poder encontrar uma pessoa, duas pessoas, claro, com muita calma. A gente tem que esperar as autoridades, a ciência, que é quem estuda isso, dá a palavra dela, né? Se ela autoriza, a gente vai devagarinho. É claro, nós não vamos para uma festa de 70 pessoas na nossa casa, que aí isso não é isso. Mas devagarinho, você chama uma pessoa, vai tomar um café, senta na transversal. Olha, mas isso com o tempo, do jeito que nós estamos hoje, eu não sei se isso é possível agora. Então, muita calma, é a sua vida, quem já passou por isso sabe, né? Nós temos pessoas que estavam aqui, eu não sei se ainda estão, mas passaram por isso, né? Podem dizer de cátedra, saíram, também estão vencendo a Covid, né, que se diz, estão vencendo a Covid. Então, tudo com muita calma, muita sabedoria. Muitos não têm esse mesmo sucesso, infelizmente, acabam indo embora, né? Acabam indo embora sem estar perto da família, sem poder... essa despedida que você falou, né? Então, porque nós estamos acostumados. Agora, é claro que isso, quando tudo passar, vai nos deixar legados muito importantes mesmo. Eu não tenho a menor dúvida. Em termos de trabalho e em termos de vida. Em termos de tudo, né? Porque hoje você já vê que é possível você trabalhar com mais qualidade de vida dentro da sua casa, você não passar 4, 5 horas num trânsito, né? Tudo isso veio para mudar algumas coisas, e é claro, fazer com que a gente valorize um abraço, fazer com que a gente valorize estar com as pessoas que a gente ama, né? Dar mais importância. Eu não tenho tempo, a gente nunca tem tempo, porque está sempre dedicado ao trabalho, ao trânsito, a isso, aquilo. Logo, logo, nós vamos valorizar muito esse encontro, esse abraço, né? Esse estar perto. E isso, eu tenho muita esperança que nós vamos ter isso, e não deve demorar tanto. Quando eu falo não deve demorar tanto, eu não estou falando de amanhã ou depois. Claro, é óbvio, né? Mas o que que é um ano, 2 anos, Elaine, diante da eternidade que nós temos e dessa vida mesmo, que muitas vezes vivemos 80, 90 anos. O que são 2 anos, 1 ano? Tenhamos calma, tudo vai passar. Agora, a nossa qualidade de vida vai depender das nossas atitudes, né? E nesse caso, Elaine, os médicos te falam alguma coisa assim, tipo, se você falou, eu quero o meu pulmão de volta, né? Isso é recuperável 100%? Eles te falam, isso pode levar tempo, Elaine, mas você recupera, nem que leve 2 anos, você recupera. Ou você vai ficar assim, e o que que eles dizem? Ou não sabem? Bem. Não sabe. Eu, desde o começo, né, eu fiz questão, já marquei minha consulta com um pneumologista, mesmo que é o dono da matéria, né? Aí a gente tem que ser paciente, né? Não é mais médico. Então, o que ele sempre me falou foi isso, que eles não têm ainda um tempo para poder ter uma análise do que realmente vai acontecer com essas pessoas todas. Então, assim, pode ser que fique sequela, pode ser que não fique, é mais para que fique do que não fique, mas o quanto não se sabe. Então, ele trata como uma hora com uma asma, outra hora com uma alergia, outra hora com... E assim vai, para poder juntar todos os tratamentos, eu já cheguei a usar 3 bombinhas ao mesmo tempo. Então, assim, não tem jeito, tem que ter paciência, uma coisa que a gente tem que, né, Você está fazer, usando aquelas bombinhas? colocar dentro de si e levar adiante, paciência.
Tá usando aquelas bombinhas. Eu cheguei a usar 3, agora eu tô com 2. E às vezes você vê essa necessidade de... Ah, sim. Uma delas até me ajuda. Ajuda quando eu tô mais cansada, começa a tosse, aí eu tenho que usar. A inalação me ajuda também. Então, não tem jeito. Eu tomei muito remédio já também. Agora tô com menos, mas tô aí. O que ele me fala, a gente segue, faz direitinho, porque não se sabe. Então, eu quero meu pulmão de volta. Vamos esperar para ver se ele volta, né? Ele manda notícias. Por enquanto, ele está gradativamente voltando, mas aquele ainda não voltou. Olha, os meus votos é que voltem, né? Eu faço muitos votos que você volte aqui contando não como eu estou superando a Covid, mas como eu superei, né? Como isso tudo já passou. A gente sabe que nada sabemos ainda a respeito da Covid, muito pouco, né? Os médicos vão descobrindo devagar, poucos descobriram que botar o paciente de bruços pode ajudar na UTI, enfim. Parece que mesmo sem a intubação, você colocar a pessoa de bruço é bom para a recuperação dela. Várias coisas que estão se descobrindo aos poucos, e assim vai, porque é tudo tentativa e erro, é tudo teste, é tudo... os médicos estão fazendo o que conseguem fazer de acordo com um pouco conhecimento, e de acordo com aquilo, deu certo aí no teu hospital, vou fazer aqui também. É aquela coisa, troca de informações, né? Eles estão fazendo o melhor possível e colocando a vida em risco, né? Vocês, na verdade. E por isso que a gente agradece muito a você, porque você não é só uma profissional do ramo, uma profissional de saúde. Você quis colocar para as pessoas que me seguem e que te seguem também, agora seguem nós dois, né? Porque você já está se tornando sócio aqui da nossa live. É, na verdade, você trouxe isso para ajudar. O intuito sempre foi trazer as informações daquilo que aconteceu com você, né? É muito fácil a gente falar se a gente não viveu. Agora, trazido por quem viveu, você não tem como discutir, né? Você viveu isso, você está passando ainda por isso, mesmo saindo do hospital. Você saiu do hospital quando? Em outubro? Outubro do ano passado, né? E ainda está trabalhando para superar os sintomas, ainda com bombinha, ainda em recuperação do pulmão. Eu acredito, sinceramente, que vai dar tudo certo. E eu te agradeço exatamente por isso, por causa dos seus méritos, por causa da sua generosidade, por estar aqui, mesmo sentindo cansaço, às vezes tendo que dar uma parada para descansar. Você nos trouxe muito ensinamento. Eu te agradeço muito e desejo para você o melhor. Melhor que você possa, sim, ter os seus pulmões de volta e turbinados ainda, né? Melhor do que antes, porque você merece e muita gente precisa de você no seu trabalho profissional, e nós precisamos de você aqui também, porque eu vou te chamar para falar de tanta coisa, né? Mesmo que não seja ligado ao seu trabalho, como você já falou, principalmente hoje, né? Você falou, me dá até aflição quando você fala de álcool. Eu uso álcool na rua, tá? Tranquilo, fica tranquila. Eu manuseio muito no carro, principalmente. Mas, assim, quando eu estou dentro do escritório, quando eu estou em casa, eu lavo as mãos. Eu me sinto melhor assim, né? Então, muito obrigado e espero vê-la em breve aqui conosco em mais uma live, onde a gente esteja falando já de outros assuntos, ou a gente vai falar de muita coisa bacana, né? Não só dentro da tua profissão, mas logo, logo eu te convido para uma nova etapa, uma nova live, tá? Suas palavras finais, eu queria te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade e um pouco da tua saúde, né? Porque eu entendo o sacrifício que foi. Obrigado, viu? Imagina, eu que te agradeço, eu sempre falo que você acaba sendo iluminado
trazer tanta coisa para as pessoas que estão no seu redor, né? Isso é muito importante, você faz isso espontaneamente, né? Sem você só está ganhando, acho que pontos no céu, que eu acho que é o que é mais importante, né? Obrigada de novo pelo convite, Ronaldo, e todos se mantenham saudáveis, né? Isso. É essa mensagem. Exatamente. Muito obrigado. Esta live aqui vai estar no IGTV, vai ficar no IGTV do nosso Instagram e no YouTube também, tá? No nosso YouTube agora, Ronaldo Osório, nós temos lá uma playlist lives do Instagram. Então, nós estamos subindo devagarinho todas as lives que nós já fizemos e as lives que nós já estamos fazendo já sobem direto. Daqui 1 hora, 1 hora e meia, vocês podem procurar no nosso YouTube, que a nossa querida Elaine e eu vamos estar lá já falando sobre esse assunto, né? Um grande abraço para você, Elaine. Na próxima semana, aviso a todos, né, que nós vamos fazer uma live solidária. Nós vamos ter aqui várias pessoas falando sobre os seus trabalhos sociais nessa época de pandemia, se colocando à disposição das pessoas que necessitam, fazendo captação de mantimentos para poder levar para quem precisa. Tem muita gente trabalhando para o bem. E isso nos mantém animados sempre, nos mantém animados que nós vamos sair dessa sim. Porque, é claro, temos muitas pessoas que não trabalham para o bem, que não se cuidam, enfim. E tem muita pessoa bacana. Né? Tem muita pessoa que nem a Elaine que se apresentou aqui para dar a sua experiência, e vocês vão conhecer na próxima semana muitos trabalhos voluntários que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas, tá bom? A próxima semana eu não vou ter um convidado só, não. Eu vou ter provavelmente de 4 a 5 convidados, e eu espero vocês para nos prestigiar. Elaine, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Até. Boa noite. Boa noite.